Oi, aquarianos, aquarianas, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Gisiane e você está no canal Tarô da G. Leitura para o signo de Aquário, Lua em Aquário, signo solar, Lua em Aquário e ascendente em Aquário. Então, se não fizer muito sentido para você a leitura, dá uma olhadinha também no teu signo lunar e no teu ascendente, no seu mapa, ok? Há alguns sites que fazem isso gratuitamente e são sites bons, sérios. Dá uma olhada lá, é facinho, facinho de aprender. Vou fazer a leitura com o tarô egípcio, complementar com o baralho cigano, certo? Aquário, agosto de 2022. Vamos lá, abrindo com o Sol, a força, a justiça, a torre no favorecimento e como recado final ele traz o louco. Aquariano, esse sol abrindo seu jogo já coloca em você uma responsabilidade enorme diante das situações, tá? Todas elas, a gente pode levar essa leitura para o lado dos relacionamentos, para o lado profissional, falando de carreira, de trabalho, ou para o lado estritamente interno dos nossos conflitos e as nossas condições, tá? Esse sol que está abrindo aqui te representando diz que é um momento de você encarar os fatos. De que forma você vai fazer isso? Não é pensando em vingança, não é pensando em justiça, não é pensando em sanar as coisas por quitação das coisas. Essa energia, essa clareza de pensamento e das soluções que passam por você, elas devem vir através da inteligência emocional, do que for melhor para todos, tá? É uma condição de ceder e não ficar só com a melhor coisa ou a melhor parte para você, mas entender que para que uma situação, um negócio, uma jornada, tá? Uma vida, uma parceria seja boa, ela tem que ser boa para todos os envolvidos, porque se ela for boa só para você, consequentemente o outro está insatisfeito e consequentemente isso trava a força dessa situação, porque ninguém lida com essa insatisfação por muito tempo, isso vem à tona, tá? Então não pensa no equilíbrio das partes pela igualdade das partes. Pense no equilíbrio das partes pela satisfação com elas, tá? Use aí a docilidade, o amor, a compreensão, tá? Por isso que ele começa com esse sol. A clareza de pensamento. E a clareza de pensamento não é sobre si, é sobre a situação, tá? O que levou a situação a estar como está? Não é uma questão de apontar culpados, mas é uma questão de apontar soluções e caminhar na direção dessa solução. Você tem feito as coisas de uma maneira e não tendo o resultado que você deseja. E você continua fazendo da mesma maneira, achando que o resultado vai mudar. Isso beira a insanidade, aquariano, aquariana. Mude o modo de fazer. Mude o modo de executar, mude o modo de ser, de se colocar, mude as palavras. Faça as mudanças necessárias para alcançar o que ainda não foi alcançado. Se coloque de maneira diferente. As pessoas estão aguardando e esperando de você um certo posicionamento.
Atue de maneira diferente no seu meio, que você vai trazer as soluções para você. É como se ele falasse que você tem um discurso, mas age diferente do teu discurso. Então, se alinha a esse discurso, a essa fala. Eu vou fazer isso e não faz. Ou eu vou fazer aquilo e faz coisas diferentes do que se propôs a fazer. Alinhe essa reação, essa ação à sua fala, ao seu discurso. Prometeu que vai chegar cedo? Chegue. Combinou que não vai? Não vá. Combinou que vá? Vá. Combinou que vai pagar 10? Pague 10. Combinou que vai dividir? Divida ao meio, porque quando a gente fala dividir, a pessoa entende que é ao meio. Se você não tem intenção de dividir ao meio e sim ficar com a maior parte, quando você disser divisão, diga a divisão vai ser 70% para mim, 30% para você. Ou, ao contrário, mas verbalize a condição dessa divisão e haja de acordo, ok? Haja de acordo. Tudo que você tem feito tem te levado a não conquistar o que você merece, o que você anseia. A forma de execução está errada, aquariano, aquariana. A forma de execução dos seus planos está errada, tá? Ele trouxe o louco aqui como conselho, porque ele fala que é necessário recomeçar. O louco é o zero do jogo. Como ele trouxe a torre no favorecimento, que pede para você se reestruturar, refazer, recondicionar, rever ao seu modo de ação, as duas cartas se completam muito. E ele traz aqui a justiça em oposição. Então seria assim, não é pelo lado da justiça, é pelo lado realmente de que todos saiam satisfeitos. Esqueça a justiça, faça o que é melhor para todos. Esqueça esse equilíbrio de partes iguais. As partes têm que estar satisfeitas igualmente. Não significa tirarem a mesma razão e proporção das situações, mas ficarem contentes e realizadas com o que há, com o que foi, com o que está sendo feito, tá? Traga mais leveza para essas situações. E pense nesse recomeçar, se houver criança envolvida nessa situação, se nós estivéssemos falando aqui de relacionamentos, pensa no que é melhor para essa criança. Não seja egoísta, não pense em você, tá? Priorize essa criança. Lembre da criança que você foi, que você gostaria, como você gostaria que tivesse sido. E faça dessa forma. Priorize isso. Traga leveza às situações e recomece. Não tem nada de mal em recomeçar. Não tem nenhuma coisa que se coloque contra você ou que denote aí confusão ou menosprezo pelo seu recomeço. Ao contrário, todos os grandes homens da história não tiveram nenhum problema em recomeçar seus projetos, recomeçar suas vidas, né? Aos maiores vultos, tanto brasileiros como americanos, europeus, eles não tiveram nenhum problema em recomeçar. Então não veja nesse recomeço uma conotação de pequenez ou de desfavorecimento. Ao contrário, recomece e dessa vez construa a seu favor. Tá? Traga o aprendizado das situações anteriores e não cometa os mesmos erros. É isso que o tarot está dizendo. Zere a situação e não cometa os mesmos erros. Eu vou abrir o baralho cigano para Aquário, agosto de 2022. Qual é o recado? Gente, sol do baralho cigano com o sol do tarô abrindo a tua jogada, aquariano, aquariana. Então vamos trazer luz para essa situação, vamos realmente solucionar, vamos parar de passar no problema, vamos solucionar e dar às partes a atenção e o carinho que elas merecem, a árvore da vida, onde
há muitas raízes, muitos galhos, muitos frutos. Então é hora de olhar para o teu entorno, não pensar somente em você. Você não está sendo esperto, a raposa em oposição. Você não está usando a sua inteligência a seu favor. Muito provável que você esteja praticando aquela teimosia, sabe? É assim porque tem que ser assim. Não, nada é assim porque tem que ser assim. Tudo muda. Então, se era assim, precisa ser revisto, porque tudo está em movimento. Tudo no universo é mudança. Aliás, é a única constância do universo é a mudança, né? As soluções aqui no seu caminho. A chave destravando, abrindo, tá? As notícias chegando, as conversas chegando. Essa fala sua precisa realmente ser revista. A lua no teu momento de sorte, a lua no baralho cigano é sorte, aqui diz que esse é o melhor momento para você rever, abrir mão da sua teimosia, abrir mão de querer ter razão e olhar para essa situação de maneira que todos saiam satisfeitos. A melhor solução é aquela que abrange o maior número de pessoas a contento. Então, abra mão da razão, haja com seu coração, tá? Coloque energia, olhe para essa situação com clareza, tá? E não com motivos pessoais e pequenos de querer ter razão, bater no peito e dizer que as coisas têm que ser do seu jeito. Não, as coisas precisam ser da melhor maneira possível para todos. Ok, aquariano? Aquariana? O momento é agora. Pense nos demais que te cercam. Não pense só em você. É a hora de abrir mão do egoísmo. É a hora de abrir mão do eu. É a hora de pensar em nós, no todo. Ok? Não pense na justa parte de divisão. Pense na parte que engloba mais pessoas. Que todos ficam melhor com o teu posicionamento, com as diretrizes, com as soluções. Aquariano, aquariana, muito obrigada pela tua atenção. Lembre-se, esse recado está bem fácil de entender. Abra mão da razão. Fique com a felicidade. Muito obrigada. Fiquem na paz de Cristo e até uma próxima oportunidade.